Fala ousados! No vídeo de hoje temos a Luíse Barsi. Ela vai nos explicar o que é dividendos. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Explica pra gente, ou pra quem tá escutando a gente, o que são dividendos e por que as empresas pagam dividendos. Legal. Então, imagina que a empresa seja uma pizza, tá? E aí você corta em fatias e cada fatia dessas são as ações. Então, representam o menor capital de uma empresa. Quando você vem à bolsa, que é uma grande prateleira de oportunidades, e você compra uma ação, você está se tornando sócio dessa empresa. E aí você precisa averiguar que existem vários perfis de empresas diferentes. Existem empresas que estão em fase de crescimento ou empresas que já são mais maduras. Geralmente, essa categoria de empresas mais maduras, o que elas fazem? Elas distribuem dividendos, que é a participação dos lucros, para cada um dos seus sócios. Então, quanto mais ações você tiver, maior vai ser o seu dividendo, né? E aí, cada empresa tem a sua regra de distribuição, né? Trimestral, semestral, um percentual ali que pode estar escrito em estatuto, inclusive, né? De quanto vai ser distribuído, que se chama payout. Então, tudo isso são características mais técnicas, mas muito fáceis de entender. Funciona como qualquer outro negócio, vamos chamar a bolsa de vida virtual, mas de vida real. Se você quisesse comprar uma participação numa padaria, por exemplo, essas seriam coisas que você deveria ver. Poxa, será que essa empresa ela tem lucro suficiente para remunerar eu aqui que sou sócio, que estou tomando risco, né? Então, o dividendo é parte da remuneração do sócio. Muito Adorei bom. a didática, Não é gente. maravilhosa? Ó, com certeza, assim, tenho certeza que muita gente que tá ouvindo vai passar a entender a partir de agora, né, Ana? E até uma outra coisa que a gente tava falando aqui nos bastidores, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, é se a empresa que distribui muito dividendo, né? Eu acho que até teu pai fala muito sobre empresas vacas leiteiras, assim. Ela não deveria, de repente, estar investindo para ela crescer mais? Ou quer dizer, então, que ela parou de crescer, não quer? Como que vocês enxergam isso? Não necessariamente, né? Falando assim de uma maneira bem básica, quando a gente vai avaliar uma empresa, o que conta para nós analistas são os fluxos de caixa que ela vai gerar no futuro. Aí você projeta isso para uma perpetuidade e traz a valor presente para você saber quanto que essa empresa vale hoje. Uma empresa de crescimento vai te prometer uma remuneração lá na frente. Então, por isso que ela chama de crescimento. Ela não pode tirar dinheiro do bolso agora. Ela precisa reinvestir em si mesma para que lá na frente ela te entregue tudo isso que ela diz que vale hoje. Uma empresa mais madura de dividendos, não necessariamente ela faz o contrário. Ela adianta para os sócios essa remuneração em termos de dividendo no presente, né? Então, por quê? É sempre, óbvio, muito importante entender a característica de cada um dos negócios, né? Então, empresas de energia, por exemplo, tem margens bem gordinhas, né? Quer dizer, vai lá, você tem a sua receita, o que sobra ali no final, que é a margem líquida, né, do lucro, ela é suficiente tanto para ela fazer CAPEX, ou seja, investimento de manutenção ali nas suas linhas, enfim, quanto para fazer novos investimentos, quanto para seguir ali a política certinho de remuneração do seu acionista. Mas isso não quer dizer que essas empresas não cresçam. Sim, dá para fazer as duas coisas, seguir Dá crescendo dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. Depende muito da característica de cada negócio. Sim. Agora, existem empresas que, de fato, quando você está investindo numa empresa de crescimento, você tem que ter em mente que para você algum dia realizar esse lucro, ou seja, ter um lucro, algum dia você vai precisar vendê-la. A dos dividendos, não. Sim. A dos dividendos você pode se dar o luxo de ficar com elas, de casar com elas por um longo período de tempo, porque você sabe que vai ter ali um dinheirinho pingando todo trimestre. E aí, diferentemente dessas grandes porradas que as pessoas geralmente buscam em empresas de crescimento, no dividendo você vê a grama crescer. Sim. É maravilhoso. E essa, Sim, aliás, é a filosofia da GF, né? Exatamente. Não, uma de crescimento seria, né, acho que um exemplo, comprei uma empresa com uma ação a 3, eu vou vender quando ela chegar a 6. Isso. Ou uma de dividendos, ela pode, de repente, manter o valor da ação, mas ela tá distribuindo. Mas ela está distribuindo, Perfeito. porque o retorno total dos sócios, do acionista, ele é composto de duas variáveis. Primeiro, o dividendo que você reinveste, que é aquela minha mesada lá dos R$300 que eu comecei a reinvestir, e a valorização do ativo em si. Então, quando você soma os dois no longo prazo, aí sim você vai ver qual que é a sua real
o seu real retorno, né? Sim. Então, algumas empresas entregam geralmente tudo para um lado, que é só no retorno de variação da ação, outras não, outras isso fica um pouquinho mais equilibrado. Você vai antecipando esse ganho lá do futuro em termos de dividendo, fluxo de caixa, e cotação sempre segue lucro, sempre segue a rentabilidade, né? Se a gente está falando de longo prazo. Então, Perfeito. uma hora vai. E aí teu pai foi te ensinando tudo isso a partir Foi. dos 14 anos. Foi me ensinando, e foi ensinando na prática, né? Porque, de Sim. novo, se não tiver lucro, não tem a sua mesada no final do mês. Então, todo mundo na minha casa, era obrigatório abastecer no posto Ipiranga. Eu escutei isso no podcast, achei Era muito bom. obrigatório, assim, tinha uma guerra, assim, não, nós vamos no posto Ipiranga, porque... Então, quer dizer, assim, você começa a desmistificar aquela coisa, né, de empresa, de capitalismo malvado. Não, gente, é um ciclo de geração de riqueza. Sim, vocês estão participando, vocês são consumidores da Claro. Eu empresa. adoro a ideia do investir no... Desculpa, eu ia te interromper aqui, mas é muito bom. Porque, na verdade, você está consumindo daquela Sim. empresa que, a qual você é sócio e você sabe que aquele lucro vai voltar para você. Então, essa é a lógica exato. que ela está falando de todo mundo Sim. abastecendo Ipiranga. E era uma chance do meu pai, da gente ir no posto ir lá e ele me explicar, nossa, olha quantos funcionários, isso aqui, você viu quantos postos abriram na cidade e tal. E a gente ia discutindo, assim, em viagem de final de semana, meu pai sempre gostou muito de viajar de carro, né? Então a gente ia meio que sem destino. Vamos sair de São Paulo até Gramado, que é uma cidade que ele ama, e a gente ia parando no meio do caminho. Meio que sem roteiro, sabe? Uhum. Sem roteiro nada, porque Só ele no ia, posto Ipiranga. ele ia programando, gente, de acordo com as empresas que ele ia conhecer. Olha que demais. Aí ele falava assim, não, vamos por aqui, que a estrada é melhor e tal. Nossa, que curioso, uma fábrica da Randon. Vamos ver se a gente consegue visitar, não sei o que, tudo programado. Pensado. Então, foi assim, um baita privilégio, uma oportunidade, sabe? De você desmistificar essa sopa de letrinhas que aparece no home broker, né? Na tela, quando você vai investir, né? E você trazer para a realidade, que nada mais são do que empresas que geram empregos, que geram riqueza, né? Tanto para os stakeholders, enfim, como os seus acionistas também, Sim. né? Para todo o ciclo. Aqui eu queria pegar 2 recortes do que a Luísa está falando, que eu acho que são bem importantes. O primeiro é a história da gente conhecer as empresas que a gente está investindo. A gente já falou bastante disso, Total. né, Manu? Bastante. Porque tem muita gente que acha que é uma coisa tão abstrata, tão do mundo virtual, gostei dessa tua analogia, mas na verdade é do mundo real. Tem Essas alguém no empresas mundo estão real aqui. operando aquela, né? Fazendo a gestão Exato. daquela empresa. Então é Exato. muito interessante você olhar, como você sempre fez, né, Manu? Os bastidores, entender o funcionamento dessa companhia, quem são os concorrentes, quem é o público-alvo, Exato. como está o portfólio de produtos, porque isso vai te dando um pouco mais de pista para entender que tipo de maturidade que essa companhia tá, como ela reinveste, como ela cresce. É ou não é, Luísa? Exatamente. Como é que você quer entender preço? Quanto eu como, quanto eu vendo? Se você não entende o que a empresa faz, para quem ela vende, quais são os insumos, qual é o market share, sabe? Coisas que parecem de outro mundo, mas não são, né? Então, o qualitativo, ele tem um papel fundamental e vai ser ali o responsável por você fazer um filtro inicial, né? Quer dizer, de 500 empresas listadas, você vai ficar ali com 100 no máximo, e aí você vai afunilando cada vez mais nos seus filtros pessoais, né? Uhum. Então, acaba se tornando um exercício Sim. legal, assim, sabe? Amei as dicas. gente. Você demais. descobrir também o que você tá confortável em investir, né? Sim, total. Exato, muito nem sobre todo isso. setor vai ser para você, né? Exato. Sim. Aliás, aí o segundo recorte que eu queria fazer é da questão do retorno do investimento. Tem muita gente que acha que o retorno de uma ação é só a valorização dela no tempo, mas o dividendo também é importante. Então você deve olhar a curva de dividendos daquela companhia, dividend yield, como ela paga dividendo ao longo do tempo, qual é o Uhum. percentual do lucro que ela divide. Isso tudo vai te dar pista de quanto você pode esperar de remuneração. E se você olha o dado histórico dessa companhia, principalmente de companhias maduras, você já tem mais ou menos uma ideia de quanto essa companhia fatura, como ela paga esses dividendos para os seus investidores, para os seus acionistas. Então você consegue mais ou menos fazer uma conta. E um dos erros que a gente tem quando a gente faz investimento, a gente olha só uma variável ou só um tipo de remuneração e a gente esquece também da tributação que se tem. Por isso que é muito importante você ter a constância. Começa com quanto é o mínimo? Não tem mínimo. Se você pode R$20 por mês, começa, coloca o dedinho na água gelada, né? Eu sempre falo isso. Uhum. Não se joga do helicóptero, assim, sabendo abrir o paraquedas, né? Porque, obviamente, que você ter esse gerenciamento de risco é extremamente importante. Você não vai comprometer, por exemplo, um recurso que é para você pagar um boleto no final do mês, colocando em renda variável. Então, de novo, quem quer começar a investir em bolsa tem que fazer antes todo um trabalho de olhar para suas próprias finanças e saber colocar os seus recursos nas caixinhas corretas. Então,
qual é o meu recurso que vai na caixinha de curto prazo, que é minha reserva de emergência, o boleto que eu tenho para pagar. Qual é o meu recurso de médio prazo, que são aqueles sonhos. Então, poxa, ano que vem quero fazer uma viagem maior, então vou guardar dinheiro para isso, vou me programar para algum objetivo que eu queira conquistar no médio prazo. E por fim, você tem a caixinha do longo prazo, que aí sim, você está pensando de fato para coisa daqui 5 para mais, vai. Mais de 5 anos, vamos dizer assim, né? O que eu crivo também do que é curto, médio e longo é muito pessoal, né? Mas vamos assumir que sejam ali objetivos para superiores a 5 anos. Que é ali mais ou menos o período em que você começa a ver esse efeito do juro composto, né, que é o que o pessoal chama de bola de neve, começar a crescer ali o seu bolo, né? Então, você saber dividir os seus recursos adequadamente é extremamente importante, porque você evita alguns erros que são muito comuns para os investidores, né? Então, a ganância, por exemplo, colocar um dinheiro que não era para estar ali. Né? E muito provavelmente quando essa pessoa precisar desse dinheiro, ela vai vender, as ações vão estar caindo. Sim. É sempre assim, né? É sempre assim. E aí a culpa é do mercado, não é da pessoa que... É isso, é basicamente, a pessoa antes de ter uma reserva de emergência, ela vai comprar bolsa e aí de repente vai precisar vender. É bem importante a gente falar disso, porque a pessoa, não que ela não possa começar a investir, mas ela vai investir em algo não tão volátil. É muito simples de você seguir essa linha de raciocínio, né? Então, começa com aquilo que você pode, mas faça isso todos os meses. Perfeito. É um hábito muito... Era, pelo menos, né? Enfim, meu pai fez uma previdência, colocou um dinheirinho lá no fundo de previdência pra mim. E é muito comum que as pessoas... 20 anos, né? Enfim, mas é muito comum que as pessoas contribuam com esse tipo de investimento, né? Fundo de previdência, enfim, religiosamente. E nem olha. Não, é pro futuro mesmo, não vou olhar, vou contribuir aqui. Porque nas ações elas não fazem as mesmas coisas. Total. Existe uma dificuldade muito grande dessas pessoas, de novo, tangibilizarem o que elas estão fazendo. Então, quando a gente começa a chamar as coisas pelos seus devidos nomes, gente, tudo clareia. Isso aí. Um mundo de possibilidades se abre para você. E eu acho que mesmo para quem investe, ainda tem uma cultura muito de sobra. Então, eu vou investir o que sobrou. Não. E não de, então eu vou separar um percentual do meu salário, do que eu ganho todo mês, eu vou investir e aí sim eu vou fazer, vou gastar, né? Então eu acho que é muito... esse mês não sobrou, então eu não investi. Eu acho que é mudar o mindset. Essa lógica da caixinha é muito boa. É muito legal. Sim. Mas então você não reinveste todos os seus dividendos automaticamente nas suas ações de carteira full, você separa um pedaço para oportunidade, é isso? Dependendo do preço, eu separo, né? Porque é sempre muito importante você olhar a sua margem de segurança. Então, muitas vezes os investidores estão muito preocupados em eu quero pegar na mínima, ou eu quero vender na máxima. Isso é impossível de você conseguir prever para onde vão os humores do mercado, né? Então, o que a gente faz? A gente calcula uma margem de segurança. Se as ações que a gente tem na carteira, ou que a gente tem interesse, estão abaixo, independente de como oscile dessa margem de segurança para baixo, a gente compra. Então, aí reinveste o dividendo, faz o aporte mensal, etc. Agora, se você começa a se deparar com esse desafio de, poxa, as empresas estão muito ali, perto dessa margem ou acima, você não é obrigado a automaticamente reinvestir esse dividendo, porque o preço ele é muito importante, né? O que vai definir, no longo prazo, qual que vai ser o seu retorno também, né? Por isso que você falou, boas empresas no preço correto. No preço correto. E que paguem bons dividendos. Exatamente. Muito bem. Anotei bem. Difícil essa combinação ao mesmo tempo, né? Nossa, Luísa, super, super. Mas eu acho que, sabe, o que eu acho muito interessante dessa conversa, e aqui já te agradecendo muitíssimo pela tua generosidade e transparência, eu acho que você coloca numa vida real o que é investir. Não é uma aposta, né? Não é uma aposta como a gente vê das coisas esportivas, mas é uma coisa que tem que estudar, tem que conhecer, é possível e não é mágico. Então você fala muito da história da ganância, né? A gente não pode ser ganancioso na hora que a gente faz investimento. A gente tem que ser realista e paciente. Eu acho que foi incrível. Isso é uma aula. Eu adorei. É simples, mas não é fácil. Exatamente. Isso dá pra aprender, mas não é fácil. Então, você tem que estar dedicado. Exatamente. Tem que se dedicar, tem que ter sede de aprender. E é sempre importante dar o primeiro passo, né? Exato. Agora fala um pouco do método Barsi pra gente. É que você já deu algumas dicas aqui pra gente. Sim. Mas conta um pouco, 2 ou 3 dicas que a gente deveria levar do método Barsi. Vocês vão ver que agora tudo vai fazer sentido. E eu vou resumir em uma frase. O método Barsi, o jeito Barsi de investir é você comprar ações de boas empresas que pagam bons dividendos, que estejam cotadas a bons preços. Tão simples quanto isso. Só isso? Não é possível. Não. Apenas. Só isso. As pessoas não acreditam que o segredo seja tão simples, né? Mas existe uma sofisticação nessa simplicidade.
Qual que vem o desafio? É uma guerra, é uma batalha, você com você mesmo. Uhum. Então, diria que seria 80% psicológico, 20% técnica. Uhum. Os 80% eles são extremamente importantes. É o que vai ditar o seu comportamento. Né? Então, imagina que você vai ter que lidar ali com os sentimentos, com as expectativas de... O que é o mercado, gente? Não é uma entidade superior. É a junção de decisões que são tomadas concomitantemente com pessoas que são ansiosas, depressivas, bipolares, uma hora estão com medo, outra hora, sabe? Então, tem de tudo no mercado. E aí você vai ter que tomar uma decisão sempre baseada em fatos, em dados, porque se você se deixar levar pela emoção, pelo desespero, pela ganância, você vai se dar mal, né? Então, controlar esses 80% é muito importante. Aí você vai evoluindo devagarinho na técnica, né? Vai lendo um pouquinho, vai destrinchando o balanço, começa pelo qualitativo, então, o que a empresa faz, né? Que nos leva a segundo subitem, vamos dizer assim, no jeito Barsi de investir, que é o filtro setorial, que é o BEST. O que é o BEST, para vocês nunca mais esquecerem, é o acrônimo. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Por quê, né? O que essas empresas, o que esses setores têm em comum? A gente tem que pensar qual é o nosso objetivo quando a gente investe em renda variável, aqui nesse caso. É um objetivo de longo prazo, uma carteira previdenciária, ou seja, que lá na frente te gere uma renda. Portanto, o seu pilar principal tem que ser algumas coisas muito importantes. Perenidade do negócio, você vai ficar investido por muito tempo. Esse negócio tem que gerar um bom fluxo de caixa. Por quê? Porque ele vai ter que te pagar bons dividendos. E tem que ser um negócio que corrige a inflação, no nosso país é extremamente importante. Então, todos esses 5 negócios geralmente reúnem essas características, né? Então, imagine que vocês vão viajar. Gente, a gente tá aqui no estúdio. O que tem aqui de muito importante? Se não tiver luz, acabou a gravação. Entendeu? A mesma coisa quando você chegar em casa de uma viagem, a sua conta de luz, sua conta de água, sua conta do cartão de crédito, a do celular, vão estar te esperando. Agora, a conta ali, por exemplo, da roupinha nova, ou do sapato novo, ou de qualquer outra coisa assim, vamos dizer, bens de consumo, provavelmente se você tiver curto de grana agora depois do carnaval, você vai dar uma segurada. Você já bebeu ali, já foi pra folia, já foi viajar, já foi pra praia, você vai dar uma segurada. Por quê? Porque você tem aquelas contas pra pagar. Então, isso dá uma característica de resiliência para esse tipo de empresa. Não quer dizer que a crise não as afete, não. Sim, mas geralmente elas se levantam mais rápido, porque você tem aquela questão da obrigatoriedade, da recorrência, da correção pela inflação, ano após ano, e o consumidor não tem muito o que reclamar. Vai ter que pagar esse boleto, né? Então, essas são características que a gente preza muito para uma empresa entrar na nossa carteira. Uau.